3. Tribos das regiões árticas Inuits, Inuit. Localização: regiões árticas da Groenlândia, Canadá e Alasca. Ambiente: clima polar, gelo e neve. Adaptação: os Inuit são especialistas em sobrevivência no frio extremo. Sua dieta tradicional inclui peixe, carne de foca e carne de baleia. Eles utilizam técnicas de caça específicas e constroem abrigos de neve chamados igloos para se proteger das condições adversas. Sua cultura é fortemente ligada ao ambiente ártico e inclui práticas como o uso de cães de trenó e a pesca no gelo. Chukchi localização: região ártica da Rússia, no extremo nordeste da Sibéria. Ambiente: clima polar, tundra e gelo. Adaptação: os Chukchi tradicionalmente caçam renas e pescam, utilizando técnicas adaptadas às condições do Ártico. Eles também praticam a criação de renas e vivem em vilarejos adaptados ao frio extremo. A cultura Chukchi é rica em tradições orais e rituais relacionados ao ambiente ártico. 4. Tribos de regiões vulcânicas em Yebe-Bugla, Panamá e Costa Rica. Localização: áreas montanhosas e vulcânicas no Panamá e na Costa Rica. Ambiente: regiões montanhosas e vulcânicas com uma rica biodiversidade. Adaptação: os Yebe-Bugla praticam uma agricultura adaptada ao terreno montanhoso, cultivando milho, feijão e tubérculos. Sua cultura inclui rituais e crenças que se relacionam com a natureza e a espiritualidade, refletindo uma profunda conexão com seu ambiente natural. Localização: região de Hokkaido, Japão, uma área com atividade vulcânica. Ambiente: florestas temperadas e áreas vulcânicas. Adaptação: os Ainu têm uma rica tradição cultural que inclui rituais de respeito à natureza e aos espíritos. Eles são conhecidos por suas habilidades em artesanato e por uma dieta que inclui caça, pesca e coleta de plantas selvagens. Esses grupos, como os Korowai, desenvolveram formas únicas de viver em seus ambientes extremos e continuam a manter e adaptar suas tradições culturais de acordo com as condições ao seu redor. Se precisar de mais informações ou detalhes sobre alguma dessas tribos, estou aqui para ajudar. Dani. Localização: Vale do Baliem, na Papua, Indonésia. Ambiente: região montanhosa e vulcânica, clima temperado. Adaptação: os Dani cultivam batata doce e milho em campos agrícolas em terraços nas encostas das montanhas. Eles vivem em grandes casas comunais chamadas onai e praticam rituais tradicionais, incluindo cerimônias para assegurar boas colheitas e manter a harmonia espiritual. 2. Buti, República Democrática do Congo. Localização: floresta tropical de Ituri, no Congo. Ambiente: floresta tropical com clima quente e úmido. Adaptação: os Mbuti são conhecidos por seu estilo de vida nômade e caça de pequena caça. Eles vivem em abrigos temporários feitos de materiais naturais encontrados na floresta. Sua dieta é baseada na coleta de frutas, raízes e caça. Naga. Localização: região montanhosa das colinas Naga, ao longo da fronteira entre a Índia e Mianmar. Ambiente: terreno montanhoso e clima tropical. Adaptação: os Naga praticam agricultura de subsistência, cultivando arroz, milho e batata doce em campos de montanha. Eles vivem em vilarejos de casas de bambu e madeira e têm uma rica tradição cultural que inclui festivais e rituais de iniciação. Exet, Paraguai. Localização: floresta tropical do Paraguai. Ambiente: floresta tropical úmida e quente. Adaptação: os Axé são um povo caçador-coletor que vive em pequenas comunidades. Eles têm um conhecimento profundo da fauna e flora local e utilizam técnicas tradicionais de caça e coleta para sustentar sua dieta. Yali. Localização: região montanhosa da Papua, Indonésia. Ambiente: terreno montanhoso e vulcânico com clima variado. Adaptação: os Yali vivem em casas construídas nas montanhas e cultivam produtos agrícolas como batata doce e milho em campos em terraços. Eles também praticam rituais e cerimônias que estão fortemente ligados ao seu ambiente natural e espiritualidade. 6. Cuna, Panamá e Colômbia. Localização: arquipélago de San Blas, Panamá e regiões adjacentes na Colômbia. Ambiente: ilhas tropicais com clima quente e úmido. Adaptação: os Cunas são conhecidos por suas habilidades na navegação e construção de canoas. Eles vivem em casas simples feitas de palmeiras e têm uma rica tradição de artesanato, incluindo as coloridas molas, que são um tipo de bordado tradicional. Kiarset. Localização: deserto de Kunene, Namíbia. Ambiente: clima árido e quente do deserto. Adaptação: os Imba são pastores nômades que criam gado e utilizam a água e os recursos disponíveis de maneira sustentável.
Eles vivem em casas de barro e palmeiras e mantêm uma rica tradição cultural e espiritual, incluindo rituais para proteção contra o clima extremo. Wodab, localização, região desértica do Saara, no Níger. Ambiente, clima árido e quente do deserto. Adaptação. Os Wodab são pastores nômades que criam gado e se deslocam conforme as condições climáticas e a disponibilidade de pastagens. Eles têm um estilo de vida altamente adaptável e realizam festivais culturais, como o Jerewol, que celebra a beleza e a dança. 9. Sami. Suécia, Noruega e Finlândia. Localização: região ártica da Escandinávia. Ambiente: clima polar com longos invernos e verões curtos. Adaptação: os Sami tradicionalmente praticam a criação de renas e têm uma profunda conexão com a terra e o clima. Suas casas tradicionais, chamadas lavu, são projetadas para suportar o frio extremo, e eles utilizam técnicas tradicionais de caça, pesca e coleta. 10. Chaga. Localização em costas do Monte Kilimanjaro, Tanzânia. Ambiente: região montanhosa com clima temperado. Adaptação: os Chaga cultivam café, milho e batata doce em campos em terraços nas encostas do Monte Kilimanjaro. Eles têm um sistema agrícola adaptado às condições montanhosas e praticam rituais culturais que estão ligados ao seu ambiente de alta altitude. Esses povos demonstram uma incrível adaptabilidade e resiliência em ambientes que apresentam desafios únicos, como vulcões, desertos e climas árticos. Cada um desses grupos desenvolveu práticas culturais e técnicas de sobrevivência que são profundamente conectadas ao seu ambiente e modo de vida. Se precisar de mais informações ou detalhes adicionais, estou à disposição. Korovai, uma vida entre céu e terra nas sombras dos vulcões. Localização e ambiente. Os Korowai habitam a região remota da Papua Nova Guiné, uma área conhecida por suas paisagens desafiadoras e vulcões ativos. A região onde vivem é caracterizada por uma densa floresta tropical, montanhas íngremes e uma rica biodiversidade. Embora os Korowai não residam diretamente dentro de um vulcão, suas terras estão situadas perto de várias áreas vulcânicas, que influencia significativamente seu estilo de vida e cultura. Habitação nas árvores. As casas tradicionais dos Korowai, chamadas Hatab ou Hataboli, são construídas nas copas das árvores a alturas que podem variar de 5 a 10 metros acima do solo. Essa prática é uma adaptação inteligente às condições locais. Construídas com madeira local e cobertas com folhas de palmeira, essas casas são projetadas para proteger a tribo de inundações e ataques de animais selvagens, como cobras e felinos. A construção de uma hatab é um processo complexo que envolve conhecimento especializado sobre os materiais e técnicas de construção. As casas são erguidas sobre pilares de madeira e amarradas com cipós, criando uma estrutura resistente às forças naturais. A elevação das casas também ajuda a manter os moradores mais frescos e menos suscetíveis a doenças transmitidas por insetos como a malária. Vulcões e espiritualidade. Os vulcões próximos têm um impacto profundo na vida espiritual e cultural dos Korowai. Para eles, os vulcões não são apenas características geográficas, mas entidades espirituais poderosas. Atribuem aos vulcões uma importância ritual e simbólica, acreditando que são moradias de espíritos ancestrais e forças sobrenaturais. Quando um vulcão entra em erupção, é interpretado como a manifestação da vontade desses espíritos. Os Korowai realizam cerimônias e rituais para apaziguar os espíritos e proteger a tribo dos possíveis danos. Esses rituais podem incluir danças, cânticos e oferendas, e muitas vezes são conduzidos por xamãs, que são considerados intermediários entre o mundo espiritual e o mundo físico. Adaptações agrícolas. A agricultura é uma parte essencial da vida dos Korowai. Eles cultivam uma variedade de culturas, como batata doce, mandioca e inhame, que são adaptadas às condições desafiadoras de seu ambiente. As cinzas vulcânicas, que são frequentemente depositadas durante as erupções, podem enriquecer o solo, mas também podem causar estragos se a quantidade for excessiva. Para mitigar o impacto das cinzas e garantir uma colheita bem-sucedida, os Korowai desenvolvem práticas agrícolas adaptativas. Isso inclui a rotação de culturas e o uso de técnicas de cultivo que maximizam a fertilidade do solo e minimizam o impacto das cinzas. Além disso, eles têm um profundo conhecimento sobre a flora local e utilizam plantas nativas para medicinal e alimentação, o que lhes permite adaptar-se às mudanças ambientais. Caça e pesca.
Além da agricultura, a caça e a pesca são fundamentais para a subsistência dos Korowai. Eles caçam animais como cerdos selvagens, aves e pequenos mamíferos, utilizando arcos e flechas com grande habilidade. A pesca é realizada em rios e lagos, onde eles empregam técnicas tradicionais, como armadilhas e redes feitas à mão. As atividades de caça e pesca são adaptadas para lidar com os desafios impostos pelo ambiente vulcânico. Por exemplo, após uma erupção, os rios podem ser alterados ou poluídos, exigindo que os Korowai ajustem suas técnicas de pesca para garantir uma captura eficiente. Aspectos culturais e sociais. A cultura Korowai é rica e diversificada, com uma forte ênfase nas tradições orais e rituais. A vida comunitária é central para sua existência e os membros da tribo participam ativamente de cerimônias que reforçam a coesão social e a identidade cultural. Os rituais de iniciação são especialmente importantes e marcam a transição dos jovens para a vida adulta, envolvendo práticas que reforçam os valores e a espiritualidade da tribo. Os Korowai também têm uma rica tradição de arte e artesanato, incluindo a criação de objetos cerimoniais e utensílios do cotidiano. Suas habilidades em tecelagem e escultura são passadas de geração para geração, preservando a cultura e os conhecimentos tradicionais. Desafios contemporâneos. Nos últimos anos, os Korowai enfrentaram desafios significativos devido ao contato com o mundo exterior. A exploração madeireira, a mineração e o turismo têm impactado suas terras e modo de vida. O aumento do interesse externo por suas práticas culturais e o acesso a tecnologias modernas têm causado mudanças rápidas e, em alguns casos, indesejadas em suas tradições e estilo de vida. Conclusão. A história dos Korowai é um testemunho da resiliência e adaptabilidade dos povos indígenas em um ambiente extremo. A interação com os vulcões ao redor molda profundamente sua cultura, espiritualidade e modo de vida. A capacidade dos Korowai de viver em harmonia com um ambiente desafiador, enquanto preservam sua rica herança cultural, oferece uma visão fascinante sobre a engenhosidade humana e a conexão entre as pessoas e o mundo natural. A vida dos Korowai continua a ser um exemplo inspirador de como as culturas podem se adaptar e prosperar em condições adversas, mantendo uma identidade cultural rica e vibrante em meio às mudanças e desafios. Várias tribos e povos indígenas ao redor do mundo vivem em ambientes extremos e desenvolvem modos de vida únicos para se adaptar a essas condições desafiadoras. Aqui estão algumas tribos e grupos semelhantes aos Korowai, que habitam regiões inóspitas ou vulcânicas e possuem modos de vida adaptados às suas condições naturais. Tribos da região do Amazonas, Brasil e Peru. Yanomami. Localização: selva tropical da Amazônia, nas regiões fronteiriças entre Brasil e Venezuela. Ambiente: florestas tropicais, áreas de alta umidade e calor constante. Adaptação: os Yanomami vivem em grandes casas comunais chamadas chabonos, construídas com materiais naturais como palmeiras e cipós. Sua dieta inclui caça, pesca e coleta de frutas e nozes. Os Yanomami também têm um sistema complexo de rituais e crenças espirituais que se relacionam com a natureza e o ambiente ao seu redor. Caiapo. Localização: região da Amazônia no Brasil. Ambiente: floresta tropical e áreas ribeirinhas. Adaptação: os caiapos são conhecidos por suas habilidades de jardinagem e cultivo de plantações, como manioc e batata doce. Eles vivem em aldeias e praticam técnicas tradicionais de caça e pesca. Os caiapo também são conhecidos por sua rica cultura e artesanato, incluindo o uso de adornos corporais e pinturas corporais para rituais e cerimônias. 2. Tribos das regiões montanhosas. Sherpas. Localização: região do Himalaia, especialmente em torno do Monte Everest. Ambiente: altitudes elevadas, clima frio e ar rarefeito. Adaptação: os Sherpas são famosos por sua capacidade de viver e trabalhar em altitudes extremas. Sua dieta inclui alimentos ricos em calorias e proteínas, como arroz, carne e laticínios. Eles são experientes guias de montanha e têm uma cultura profundamente ligada à religião budista tibetana, com muitos rituais e práticas adaptadas às condições de alta montanha. Tibetanos. Localização: Planalto Tibetano, uma vasta região de alta altitude na China e no Nepal. Ambiente: clima frio, ar rarefeito e altitudes elevadas. Adaptação: os tibetanos cultivam alimentos adaptados às condições severas, como cevada e batatas. Suas práticas culturais e espirituais são fortemente influenciadas pela religião budista tibetana
e muitos tibetanos vivem em mosteiros que estão situados em locais remotos e elevados.